Na semana anterior ao meu aniversário de 40 anos, meu marido provocava: seu presente vai te deixar boquiaberta. Naquela manhã, acordei com o silêncio. A casa estava vazia, sem crianças, sem bilhete. Ao meio-dia, o Instagram mostrou que eles estavam em um resort de luxo em Dubai. A legenda da minha filha dizia: papai nos faz rir porque mamãe é chata. De qualquer forma, eu não reagi. 2 horas depois, meu WhatsApp explodiu. Mensagens desesperadas me implorando. Olhei para o meu telefone incrédula. 127 chamadas perdidas de Caleb. Nenhuma delas havia perturbado o silêncio da minha casa vazia. Eu tinha mudado para o modo não perturbe no momento em que vi o post do Instagram da Emma. Meu polegar pairou sobre a notificação do WhatsApp mostrando dezenas de mensagens não lidas, todas dele. A mais recente chamou minha atenção. Por favor, Michaela, atenda o telefone. Estou implorando. Eu sorri. A súplica começou exatamente 37 minutos depois que eu encaminhei as imagens de segurança para Richard. 37 minutos. Foi o tempo que levou para o mundo perfeito de Caleb desmoronar, para seu acesso ao e-mail corporativo ser revogado, para sua carreira explodir. Meu presente de aniversário de 40 anos para mim mesma, justiça. Mas deixe-me voltar um pouco. Deixe-me contar como tudo começou, apenas 7 horas antes. Por uma semana, Caleb estava me provocando sobre meu aniversário. Seu presente vai te deixar boquiaberta, ele sussurrava, me beijando na bochecha todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Na noite passada ele tinha sido especialmente carinhoso, trazendo minha comida favorita, abrindo uma garrafa de vinho e dizendo às crianças para me deixar dormir no meu grande dia. Fiquei acordada muito tempo depois que ele começou a roncar, pensando em nossos 17 anos de casamento, namorados de faculdade que construíram uma vida juntos. Sua ascensão nas fileiras corporativas no Sullivan & Pearce Investment Group, minha decisão de pausar minha carreira jurídica quando Emma nasceu, a linda casa nos subúrbios de Atlanta que economizamos, férias em família na praia todos os verões. Toquei o delicado colar que ele me deu no nosso aniversário no mês passado, imaginando se meu presente de aniversário importante seria igualmente atencioso. A casa estava estranhamente silenciosa quando finalmente acordei. Sem sons de Jake jogando videogame alto demais, sem a música da Emma ecoando pelas paredes, sem cheiro do café de Caleb ou do café da manhã especial de aniversário que ele prometeu. Caleb, chamei, minha voz ecoando pelas paredes do nosso quarto. O lado dele da cama estava frio, ele tinha ido embora há horas. Vesti meu roupão e caminhei pelo corredor. Emma, Jake, empurrei as portas dos quartos deles para encontrar camas perfeitamente arrumadas, incomum para meus adolescentes, e armários conspicuamente vazios. Meu coração acelerou enquanto eu descia as escadas, chamando seus nomes com urgência crescente. A cozinha estava imaculada, intocada. Abri a geladeira e encontrei os ingredientes que Caleb havia comprado no dia anterior. Morangos frescos, cream cheese, o pão especial que eu amava, ainda na embalagem. Meu café da manhã de aniversário nunca foi feito. Foi então que notei 3 escovas de dente faltando no banheiro da família, a bagagem sumiu do armário do corredor, os sapatos favoritos das crianças ausentes do rack da entrada. Afundei em um banco da cozinha, cercada por fotos de família que de repente pareciam zombar de mim. Nós 6 na Disney World no ano passado, os pais de Caleb se juntaram a nós. Emma ganhando seu campeonato de debate, Jake com seu projeto de feira de ciências. Retratos de família onde todos sorrimos como se fosse de verdade. Meu telefone tocou lá em cima, e corri para pegá-lo, esperando por uma explicação. Havia mensagens de aniversário de amigos da faculdade, meus pais, colegas de trabalho do meu antigo escritório. Nada do meu marido, nada das minhas crianças. Mandei uma mensagem para Caleb, onde vocês estão? A mensagem mostrou como entregue. Sem resposta. Tentei Emma. Querida, para onde todos foram? Mamãe. Pontos azuis apareceram. Ela viu, então desapareceu. Sem resposta. Jake responderia. Doce Jake, que ainda me abraça na frente dos amigos. Jake, por favor, me diga o que está acontecendo. Lido. Sem resposta. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o Instagram. Emma vivia na plataforma. Minha respiração ficou presa enquanto sua última postagem carregava. Lá estavam eles, Caleb, Emma e Jake, sorrindo ao lado de uma piscina infinita que dava para uma paisagem urbana espetacular. Palmeiras, luxo impossível. O Burj Al Arab visível ao fundo. A legenda esmagou o que restava da minha compostura. Férias surpresa com o melhor pai de todos. #Dubai, #Vida de Luxo, #Aventura Espontânea.
Papai está nos tratando já que mamãe é chata, de qualquer maneira. Olhei para a postagem, relendo e relendo a legenda tentando entender. Papai está nos tratando já que mamãe é chata, de qualquer maneira. As palavras da minha filha, o sorriso do meu marido, minha família comemorando do outro lado do mundo sem mim. No meu aniversário de 40 anos, rolei por mais fotos, eles embarcando em um voo de primeira classe, fazendo check-in em uma suíte de resort com vistas que provavelmente custavam mais do que nossa hipoteca mensal. Caleb erguendo uma taça de champanhe enquanto as crianças seguravam coquetéis sem álcool. Tudo postado nas últimas 12 horas. Minhas pernas cederam, e deslizei pela parede até o chão, ainda segurando meu telefone. Eles planejaram isso. Eles me excluíram deliberadamente. Pela hora seguinte movi-me pela casa como um fantasma, tocando objetos familiares como se para confirmar que eram reais. A foto do aniversário na lareira, o cobertor que nos enrolávamos para assistir filmes, o troféu de futebol do Jake, os projetos de arte da Emma que emoldurei com tanto orgulho. Minha irmã ligou, depois minha mãe. Deixei seus votos de aniversário irem para o correio de voz. Às 11 horas, servi-me de uma taça de vinho e sentei-me à mesa da sala de jantar. Peguei o calendário da família onde rastreamos as atividades de todos. Folheando as páginas, notei que Caleb havia bloqueado esta semana inteira como ocupado sem detalhes. Ele nunca mencionou uma viagem, nunca perguntou se eu queria ir para Dubai, nunca sugeriu que ele e as crianças estariam ausentes no meu aniversário. Tentei lembrar se eu tinha feito algo para merecer isso. Eu tinha sido chata, tinha me consumido tanto com a gestão da casa e apoiando os sonhos de todos que me tornei invisível? Virar 40 anos era tão nojento para ele que ele precisava escapar? Por volta do meio-dia vaguei pelo escritório de Caleb em casa, procurando alguma explicação. As gavetas da mesa dele estavam trancadas, mas eu sabia onde ele guardava a chave, presa embaixo da gaveta da mesa, pensando que eu nunca olharia lá. Dentro da última gaveta encontrei o que ele não queria que eu visse. Extratos de cartão de crédito que ele havia escondido do nosso aplicativo de gerenciamento financeiro compartilhado, cobranças por joias que eu nunca recebi, contas de restaurantes caros nas quintas-feiras quando ele alegava estar trabalhando até tarde, cobranças de hotéis em nossa própria cidade e confirmações de voos para 3 passagens para Dubai compradas mais de um mês atrás. Entre esses papéis estava um relatório de despesas com um nome que aparecia repetidamente. Vanessa Jenkins, sua assistente executiva, a bela e ansiosa de 26 anos que sempre ria alto demais das piadas dele durante festas da empresa, que sempre parecia precisar da orientação dele após o horário comercial normal. Enquanto continuava minha busca, minha mão atingiu algo duro no fundo da gaveta dele. Um telefone que eu nunca tinha visto antes. Não o iPhone normal dele, mas um celular descartável barato. Meus dedos tremiam enquanto eu ligava. Sem proteção por senha. Ele tinha sido descuidado. Talvez ele pretendesse levá-lo com ele, mas esqueceu em sua empolgação para me abandonar. As mensagens de texto carregaram, e meu mundo mudou permanentemente. Mal posso esperar pela noite de quinta-feira. Mesmo horário, mesmo lugar. Use aquela coisa vermelha. Caleb para Vanessa 2 semanas atrás. Dubai vai ser incrível. Ele não faz ideia. Disse às crianças que é uma viagem especial só para eles. Caleb para Vanessa, 1 semana atrás. Vou embarcando. Liberdade por 1 semana inteira. Crianças acham que é só uma viagem divertida. Emma já está postando sobre isso. Caleb para Vanessa ontem. Coloquei o telefone de lado, surpreendendo-me com minha calma. As peças estavam se encaixando. As reuniões com clientes nas noites de quinta-feira, o súbito interesse em trabalhar até tarde, a intimidade cada vez menor em casa, a forma como ele começou a criticar minha aparência, meus hobbies, minha conversa. Eu não era chata, eu estava sendo apagada para dar espaço a outra pessoa. Enquanto reunia as evidências espalhadas pela mesa dele, os extratos, o telefone, os relatórios de despesas, uma clareza estranha me invadiu. Pensei nas câmeras de segurança no prédio do escritório de Caleb. O sistema que eu sabia que gravava tudo porque ajudei a selecionar o fornecedor durante a reforma deles 3 anos atrás. Caleb sempre foi descuidado, confiante em sua capacidade de se safar de problemas. Ele nunca suspeitaria que eu procuraria por evidências, nunca imaginaria que eu lutaria de volta. Peguei meu telefone e rolei até um contato que não usava há anos, Marcus Johnson, chefe de segurança na Sullivan & Pierce, o homem que me devia um favor depois que ajudei a filha dele a conseguir um estágio no meu antigo escritório de advocacia.
Era hora de descobrir exatamente o que acontecia todas as noites de quinta-feira no escritório de Caleb. Meus dedos pairaram sobre as informações de contato de Marcus Johnson. Eu realmente estava considerando isso? Em 17 anos de casamento, nunca espionei Caleb, nunca questionei seu paradeiro, nunca duvidei de sua fidelidade. A confiança tinha sido nosso alicerce. Ou assim eu pensava. Olhei para o telefone descartável ao meu lado, sua tela exibindo trocas íntimas entre meu marido e sua secretária. A evidência já era condenatória, mas algo dentro de mim precisava ver a extensão total de sua traição com meus próprios olhos. 3 anos atrás, a Sullivan & Pierce passou por uma grande atualização de segurança depois que um concorrente tentou espionagem corporativa. Como esposa de Caleb com formação jurídica, fui convidada a consultar sobre a seleção de fornecedores. Lembro-me de andar pelo escritório com Marcus, discutindo a colocação de câmeras, armazenamento de dados e protocolos de acesso. Ele estava particularmente orgulhoso da capacidade de armazenamento de 2 anos do sistema. Melhor do que o padrão da indústria, ele se gabava. Eu nunca imaginei que esse recurso um dia serviria como minha tábua de salvação. Revirei a gaveta da minha mesa onde guardava cartões de visita, encontrando de Marcus enterrado sob contatos mais novos. Respirando fundo, pressionei o botão de chamada antes que eu pudesse reconsiderar. Marcus Johnson, ele atendeu no 3º toque. Marcus, é Michaela Harrington. Michaela, faz tempo que não nos falamos. Como você está? Feliz aniversário, se não me engano. Sua menção casual ao meu aniversário apertou o nó no meu estômago. Obrigada por lembrar. Ouça, preciso de um favor e é um pouco incomum. Ouvi hesitação em seu silêncio. Estou ouvindo. Estou montando um vídeo surpresa de aniversário para Caleb. Eu menti, minha voz mais firme do que o esperado. Queria incluir alguns clipes dele no trabalho, você sabe, a dedicação que o fez bem-sucedido. Seria possível acessar algumas filmagens de segurança do escritório dele? Outra pausa. Isso não é exatamente procedimento padrão, Michaela. Eu entendo. Eu não pediria se não fosse importante. Infundi calor em minha voz. Lembra quando ajudei Amber a conseguir aquele estágio na Collier & Walsh? Ela está prosperando lá agora, não está? Ela está, ele admitiu. Estou tão feliz. Sempre precisamos de uma ajudinha às vezes, não é? Deixei a implicação pairar entre nós. Precisamos. Ele suspirou. Quais datas você estava pensando? Na verdade, noites de quinta-feira. Para o último mês. Mantive meu tom casual. Noites de quinta-feira, ele repetiu, seu tom mudando ligeiramente. Ele sabia de alguma coisa? Acho que posso ajudar com isso. O sistema permite links seguros temporários que expiram após 24 horas. Isso funcionaria? Perfeito, respondi, o alívio me invadindo. E Marcus, eu agradeceria sua discrição. Quero que isso seja uma surpresa completa. Depois de finalizar os detalhes, desliguei e voltei ao calendário da família. O padrão era inconfundível agora que eu estava procurando por ele. Toda noite de quinta-feira nos últimos 6 meses, jantar com cliente e reunião tarde, sessão de estratégia, sempre vago, sempre às quintas-feiras. Minha mente vagou para o processo de contratação de Vanessa 8 meses atrás. Caleb insistir em cuidar pessoalmente das entrevistas para sua nova assistente executiva. O diretor de RH preferia uma candidata mais velha e experiente, mas Caleb a sobrepujou, citando a perspectiva fresca e disposição para aprender de Vanessa. Lembro-me de conhecê-la na festa de fim de ano, alta loira, rindo entusiasticamente das piadas de Caleb enquanto olhava para a aliança dele. Pensei em como as rotinas de quinta-feira de Caleb haviam mudado sutilmente, a colônia cara que ele normalmente reservava para reuniões com clientes, as camisas de vestir que de repente precisavam ser perfeitamente passadas, os retornos para casa cada vez mais tarde sempre com um leve cheiro de álcool e desculpas sobre networking. E seus comentários sobre mim haviam mudado também, pequenas críticas sobre minhas roupas confortáveis, sugestões de que eu deveria pintar meus cabelos grisalhos, perguntas sobre quando eu voltaria à forma. Cada comentário entregue com um sorriso, mas atingindo como pequenos punhais, tudo enquanto Vanessa recebia joias que eu nunca vi e jantares que eu nunca aproveitei. Meu laptop apitou com uma notificação de e-mail de Marcus. Um link seguro e uma senha temporária haviam chegado mais cedo do que o esperado. Servi-me de outra taça de vinho e fechei as persianas no meu escritório em casa, criando um casulo de privacidade antes de clicar no link.
A interface do sistema de segurança era intuitiva, com um calendário e uma planta baixa permitindo selecionar datas, horários e câmeras específicas. Escolhi a última quinta-feira, 19 horas, e a câmera fora do escritório de Caleb. As imagens apareceram instantaneamente. Observei enquanto a maioria dos funcionários saía ao final do dia. O carimbo de data, hora mostrava 19 horas e 43 quando Vanessa voltou da sala de descanso, carregando 2 taças de vinho. Ela entrou no escritório de Caleb sem bater. Mudei para a câmera interna. Meu marido cumprimentou sua secretária com uma familiaridade que revirou meu estômago. A conversa deles começou profissionalmente o suficiente, relatórios de orçamento, reuniões com clientes, mas a linguagem corporal deles contava uma história diferente. Eles sentaram-se perto demais no sofá do escritório dele, seus ombros se tocando, mãos roçando ao passar documentos. Às 20h16, ele a beijou. Não um primeiro beijo hesitante, mas um abraço apaixonado e praticado que falava de intimidade estabelecida. Senti-me estranhamente desapegada enquanto os observava no sofá do escritório dele, o mesmo homem que alegara dores de cabeça e exaustão quando iniciei intimidade em casa. O encontro deles foi tanto apressado quanto familiar, sugerindo uma rotina bem estabelecida. Depois, enquanto arrumavam suas roupas, a conversa deles voltou-se para Dubai. Ela não faz ideia, Vanessa perguntou, examinando-se em um espelho compacto. Caleb riu. Nenhuma. Acha que estou planejando alguma surpresa especial em casa. Bem, você está surpreendendo-a. Vanessa sorriu friamente. Só não da maneira que ela espera. As crianças estão animadas. Emma está totalmente a bordo. Ela acha que a mãe é chata de qualquer maneira. Coisa típica de adolescente, mas útil. E você tem certeza de que ela não causará problemas enquanto você estiver fora? Nenhuma investigação surpresa? O grunhido de desdém do meu marido perfurou meu coração. Michaela, por favor. Ela está muito ocupada com seu clube do livro e compras de supermercado para anotar qualquer coisa. Ela parou de ser interessante anos atrás. Observei em silêncio atordoado enquanto Vanessa abria uma pequena caixa de joias. A compra que eu tinha visto no extrato do cartão de crédito dele revelou um bracelete de diamantes que combinava com o colar que Caleb me dera em nosso aniversário. É lindo. Ela respirou experimentando. Só o melhor para você, ele prometeu, beijando-a novamente. E quando eu voltar de Dubai, discutiremos sua promoção. Forcei-me a assistir a mais 3 quintas-feiras, documentando horários, datas e conversas. Cada gravação revelava mais traições, discussões sobre minha previsibilidade, planos feitos usando nossos fundos familiares, piadas às minhas custas. Quando terminei de revisar as filmagens, meu telefone havia acumulado 12 novas notificações. Caleb tinha enviado fotos do café da manhã deles em Dubai, da suíte do hotel, das crianças aproveitando a piscina. Emma finalmente me mandou uma mensagem com meio coração: feliz aniversário, mãe. Ignorei todos eles. Em vez disso, criei uma nova pasta no meu laptop intitulada Evidências. Baixei segmentos-chave das filmagens de segurança, documentei cuidadosamente os extratos do cartão de crédito, fotografei as mensagens de texto do telefone descartável e compilei uma linha do tempo das traições de Caleb. Pelo resto do dia, trabalhei, minha formação jurídica ressurgindo enquanto construía um caso incontestável contra meu marido. A dor tinha se transformado em algo mais frio, mais focado. Lembro-me de Caleb mencionar uma vez a cláusula de moralidade estrita da Sullivan and Pearce para executivos, projetada para proteger a reputação da empresa com clientes conservadores ricos. Uma cláusula que exigia demissão imediata se violada. Eu sabia exatamente para onde mirar, não no coração dele, ele claramente não tinha um, mas no que ele realmente valorizava, sua posição, seu poder, sua reputação. Às 18 horas do meu aniversário de 40 anos, abandonada pela minha família, mas armada com provas irrefutáveis, formulei minha resposta. Eu não choraria, não imploraria, não criaria uma cena. Eu simplesmente mostraria a Richard Barnes, o sócio-gerente da Sullivan and Pearce, exatamente que tipo de homem ele havia tornado sócio. E então eu esperaria meu telefone tocar. Dormi surpreendentemente bem naquela noite. O vazio da casa, antes devastador, agora parecia um santuário onde eu poderia executar meu plano sem interrupção. Acordei antes do meu alarme às 5h30, estranhamente energizada apesar de tudo. A luz do sol da manhã filtrava-se pelas persianas do meu escritório enquanto eu revisava o manual do funcionário da Sullivan and Pearce. O mesmo que Caleb havia deixado descuidadamente na gaveta da mesa anos atrás.
Página 42, seção 8.3, Conduta executiva e cláusula de moralidade. Eu tinha destacado as passagens relevantes. Os executivos não se envolverão em relacionamentos românticos ou sexuais com subordinados diretos. A violação constitui motivo para demissão imediata. O uso indevido de recursos da empresa para assuntos pessoais representa má conduta grave. Eu tinha praticado direito corporativo tempo suficiente para reconhecer uma linguagem incontestável quando havia. Richard Barnes construir a reputação da Sullivan & Pearce com base na integridade e valores conservadores. A empresa gerenciava bilhões para clientes que esperavam comportamento impecável daqueles que cuidavam de sua riqueza. Abrindo meu laptop, redigi um e-mail com a precisão que antes reservava para petições legais. Nenhuma linguagem emocional, nenhuma acusação de traição pessoal. Apenas fatos, evidências e referências diretas à política da empresa. Para Richard Barnes, richard.barnes@sullivanpierce.com. Conselho de Administração, board@sullivanpierce.com. Assunto: violação ética urgente e conduta imprópria do Executivo. Senhor Barnes e membros do Conselho. É com profundo pesar que devo chamar sua atenção para violações graves da política da empresa pelo sócio Caleb Harrington. Os anexos documentam: 1. Um relacionamento inadequado com a assistente executiva Vanessa Jenkins. 2. Uso indevido das instalações da empresa para atividades pessoais durante o horário comercial. 3. Alocação imprópria de fundos da empresa para presentes e despesas pessoais. Todas as violações contrariam diretamente a seção 8.3 da Política de Conduta Executiva. Incluir filmagens de segurança com carimbo de data, hora, relatórios de despesas e documentação de recursos da empresa usados para facilitar essas atividades. Como alguém que sempre respeitou o compromisso da Sullivan & Pearce com a conduta ética, senti-me obrigada a trazer esses assuntos à sua atenção. Atenciosamente. Michaela Harrington, J.D. Anexei as filmagens mais condenatórias, cuidadosamente editadas para incluir apenas a má conduta no local de trabalho e discussões explícitas sobre o uso indevido de fundos da empresa. Adicionei relatórios de despesas que Caleb havia deixado em sua mesa, destacando cobranças por joias, jantares e quartos de hotel construídos como entretenimento para clientes. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar, mas esperei. O momento era crucial. A reunião executiva semanal começava às 9h15 toda terça-feira. Uma reunião onde todos os sócios e membros do conselho se reuniam para discutir questões sensíveis longe do pessoal. Caleb havia reclamado dessas reuniões por anos, chamando-as de antiquadas, porque Richard insistia que todos silenciassem seus telefones e dessem total atenção aos assuntos em questão. Instalei uma extensão de rastreamento de e-mail que me notificaria quando a mensagem fosse aberta. Então fiz um bule de café e observei o relógio. Às 9h15 em ponto, quando a reunião seria convocada, cliquei em enviar. A notificação apareceu instantaneamente, e-mail enviado com sucesso. Às 9h23, o primeiro recibo de leitura chegou. Então outro, depois 5 em rápida sucessão. Às 9h27, meu telefone zumbiu com uma mensagem de Marcos. O que você fez? A segurança acabou de ser chamada ao andar executivo. Eu não respondi. Em vez disso, observei meu software de rastreamento mostrar múltiplas aberturas, encaminhamentos e downloads dos anexos. Às 9h52, uma notificação automatizada apareceu na minha caixa de entrada. Esta é uma mensagem automatizada do departamento de TI da Sullivan & Pearce. Status do usuário caleb.harrington@sullivanpierce.com. Acesso rescindido com efeito imediato. Autorização, nível executivo. Meu telefone vibrou com uma notificação do aplicativo do nosso sistema de segurança doméstico. Eu tinha instalado anos atrás para que pudéssemos monitorar a casa enquanto viajávamos. O aplicativo também sincronizava com o crachá de segurança do escritório de Caleb, permitindo-me rastrear suas idas e vindas, um recurso que ele havia esquecido. A notificação dizia: acesso ao escritório, andar executivo, substituição de segurança. Eles o estavam escoltando para fora. Às 10h06, um breve e-mail chegou de Richard Barnes. Senhora Harrington, agradecemos por trazer esses assuntos à nossa atenção. A Sullivan & Pearce leva as violações éticas com a maior seriedade. Foram tomadas medidas apropriadas com efeito imediato. Se precisar de mais assistência, entre em contato diretamente com meu escritório.
Richard Barnes, sócio-gerente, Sullivan & Pierce Investment Group. Atualizei o site da empresa, navegando até a página Nossa Equipe. O perfil de Caleb, antes exibido com destaque como sócio em ascensão, havia desaparecido, deixando uma lacuna simétrica na grade de liderança. Às 10h29, meu telefone acendeu com o rosto de Caleb. A primeira chamada, eu ignorei. Ele ligou de novo e de novo. Mensagens de texto começaram a inundar. O que você fez? Meu acesso foi revogado. A segurança acabou de me escoltar para fora. Atenda seu telefone agora mesmo. Isso não é engraçado, Michaela. Você está tentando nos arruinar? Com cada mensagem desesperada, uma calma estranha tomou conta de mim. Eu silenciei o toque, mas mantive o telefone visível na minha mesa, observando seu pânico se desenrolar em tempo real. Às 12h17, uma notificação de Emma apareceu. Mãe, o que está acontecendo? Papai está surtando e diz, temos que ir embora. Está tudo bem? Jake mandou mensagem segundos depois. Mãe, você está bem? Papai não nos diz o que está errado, mas ele está muito bravo. Ele está nos fazendo arrumar as malas. Eu não respondi a nenhum deles ainda. Não ainda. As chamadas continuaram. 77, 92, 108. Às 14h, Caleb tinha ligado 127 vezes. Suas mensagens no WhatsApp ficaram cada vez mais frenéticas. Por favor, Michaela, atenda o telefone. Estou implorando. Seja o que for que você pense que aconteceu, podemos consertar. Pense nas crianças. Pense na nossa família. Eu fui bloqueado de tudo. Contas corporativas, e-mail, acesso ao prédio. Richard nem fala comigo. O que você disse a eles? A última mensagem chamou minha atenção. Ele ainda não sabia exatamente o que eu tinha feito. Ele não conseguia entender que eu tinha acesso a tudo. As filmagens de segurança, as contas de despesas, as mensagens de texto com Vanessa. Enquanto suas mensagens se acumulavam, movi-me pela nossa casa com um propósito. Reuni os pertences pessoais de Caleb, seus amados troféus de futebol universitário, fotos de família, os relógios caros que ele colecionava, e empacotei-os metodicamente em caixas de papelão rotuladas simplesmente como itens de Caleb. Entre em contato com minha amiga Stephanie, que permaneceu advogada em exercício quando parei minha carreira. Preciso de uma consulta de emergência, eu disse a ela. Dissolução de casamento sob circunstâncias de infidelidade, má conduta financeira e abandono. Michaela, o que aconteceu? Sua voz cheia de preocupação. Vou explicar tudo quando nos encontrarmos. Quão rápido você pode apresentar a papelada para congelar bens conjuntos se for uma emergência? Até o final do dia. Você está segura? A pergunta me surpreendeu. Estou perfeitamente segura e pela primeira vez em anos, estou vendo claramente. Depois de agendar uma reunião para o dia seguinte, chamei um chaveiro que chegou dentro de 1 hora. Troquei todas as fechaduras externas e reprogramei nosso sistema de segurança doméstica inteligente com novos códigos. Entre em contato com nosso banco e coloquei uma suspensão temporária em nossas contas conjuntas, alegando possível atividade fraudulenta. Cada ação desmontou metodicamente o controle que Caleb mantivera sobre nossa vida compartilhada. No final da tarde, Emma ligou em vez de mandar mensagem. Deixei tocar. Eles escolheram o lado deles naquela manhã. Eles poderiam esperar na incerteza um pouco mais. Enquanto o pôr do sol pintava minha casa vazia em tons dourados, sentei-me no que tinha sido nosso quarto compartilhado e senti algo inesperado. Poder. Não apenas raiva ou vingança, mas poder genuíno. Por 17 anos, moldara-me em torno das necessidades, desejos e ambições de Caleb. Eu tinha posto de lado minha carreira, gerenciado sua casa, criado seus filhos, mantido seu calendário social, e acreditado em suas mentiras. Mas agora, enquanto suas mensagens desesperadas continuavam a iluminar meu telefone, eu segurava todo o controle. Cada chamada frenética confirmava minha nova realidade. Cada mensagem de texto suplicante reforçava a mudança em nossa dinâmica. Eu não era mais a esposa chata para ser descartada no aniversário dela. Eu era a mulher que havia destruído tudo o que ele valorizava em um único movimento perfeitamente executado. E eu ainda não tinha terminado. Passei a noite monitorando a retirada deles de Dubai. As atualizações do Instagram de Emma criaram um rastro digital de sua retirada apressada. Uma selfie confusa no resort com a legenda Férias Encurtadas emoticon triste, seguida por uma foto de malas feitas com a tag Mudança Súbita de Planos. Jake, normalmente menos ativo nas redes sociais, postou uma selfie rara no aeroporto.
Sua expressão era solene, seus olhos refletindo uma confusão que carregava um peso involuntário. Voltando para casa mais cedo. Não sei por que dizia sua legenda, a simplicidade carregando um peso não intencional. Através do nosso aplicativo de compartilhamento de localização familiar. Algo que Caleb insistira por segurança, mas esquecera de desativar. Observei seus avatares digitais se moverem do resort para o aeroporto internacional de Dubai. As mensagens desesperadas de Caleb haviam diminuído, substituídas por atualizações urgentes sobre a disponibilidade de voos e problemas de conexão. Sem voos diretos. Temos que conectar por Londres. Haverá atraso. Crianças fazendo perguntas que não posso responder. Atenda seu maldito telefone, Michaela. Acompanhei a progressão deles pelos continentes, calculando o horário aproximado de chegada. 22 horas de viagem, incluindo conexões e atrasos. Quase um dia inteiro para Caleb espiralar ainda mais em pânico enquanto confinado em cabines de avião com nossos filhos cada vez mais desconfiados. Eu tinha passado o dia com Stephanie, minha amiga advogada, preparando-me para o retorno deles. Você o pegou em flagrante, ela disse, revisando as evidências. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula de infidelidade que ele claramente violou, além da mistura de ativos para indiscrições pessoais. Vamos apresentar a papelada primeira coisa amanhã. Agora, enquanto a noite caía no dia seguinte ao meu aniversário, posicionei-me na varanda da frente. Uma pasta de evidências selecionadas no meu colo, a luz da varanda lançava sombras dramáticas sobre a paisagem imaculada de que Caleb sempre se orgulhara tanto. Nosso bairro estava tranquilo, a maioria das famílias já acomodadas para a noite, alheias ao confronto prestes a acontecer. Às 21h47, faróis varreram a entrada. O Uber parou, e 3 figuras exaustas emergiram. Caleb me viu primeiro, sua expressão ciclando rapidamente entre alívio, raiva e medo. Emma e Jake ficaram para trás, confusão evidente em sua postura. O que você fez? Caleb sibilou, aproximando-se dos degraus. Eu sei exatamente o que fiz, interrompi, minha voz calma. A questão é se você sabe. Emma deu um passo à frente, sua adolescência defensiva em plena exibição. Mãe, por que você não atendeu nossas ligações? Papai disse que havia uma emergência. Havia. Sentei-me, segurando a pasta contra o peito. Apenas não o tipo que seu pai descreveu. Jake permaneceu em silêncio, seus olhos saltando entre nós, sentindo a tensão que eletrizava o ar. Crianças, levem suas malas para dentro, Caleb ordenou, sem tirar os olhos de mim. As fechaduras foram trocadas, informei a ele. E eles devem ficar para isso. Eles merecem saber por que as férias em Dubai foram encurtadas. Abri a pasta e entreguei a Caleb a primeira captura de tela impressa. Ele e Vanessa no sofá do escritório em uma posição que não deixava dúvidas. Para seu crédito, ele tentou escondê-la imediatamente, mas não antes que Emma vislumbrasse sobre o ombro dele. Pai, a voz dela falhou com incerteza. Não é o que parece, ele gaguejou, a resposta mais clichê possível. É exatamente o que parece, contra-argumentei, minha voz firme enquanto produzia outra imagem. Seu pai tem um caso com sua secretária há meses. O mesmo período em que ele estava dizendo que eu era chata e desinteressante. O rosto de Caleb se contorceu. Não faça isso na frente deles. Por que não? Você fez. Virei-me para nossos filhos. Enquanto eu estava em casa sozinha no meu aniversário, pensando que vocês todos estavam planejando uma surpresa, vocês estavam realmente fazendo parte da história de cobertura do seu pai. Ele usou vocês dois como escudos para seu caso. A defesa de Emma vacilou. Isso não é verdade. Ele disse, você estava muito ocupada e estressada para uma viagem. Parecia que eu estava estressada nas dezenas de mensagens de aniversário não respondidas que enviei ontem, perguntei suavemente. Ou parecia alguém que acordou em uma casa vazia no dia em que sua família deveria estar comemorando com ela. Jake deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu disse que deveríamos ligar para a mamãe primeiro, ele disse a Caleb. Eu não queria ir sem contar a ela. Você precisava controlar a narrativa, continuei, dirigindo-me a Caleb enquanto entregava às crianças impressões de suas próprias postagens nas redes sociais. Então você manipulou nossos filhos para acreditarem que eu era chata e desinteressada. Emma olhou para sua própria legenda no Instagram. Papai está nos tratando já que mamãe é chata de qualquer maneira. Seus olhos, tão parecidos com os meus, encheram-se de lágrimas. Papai sugeriu essa formulação? Perguntei a ela gentilmente. Ela assentiu, as lágrimas transbordando. Papai disse que seria engraçado, que você riria quando visse mais tarde. Caleb avançou em direção à porta.
Isso é ridículo. Vamos todos entrar e discutir isso como adultos. Como o adulto que abandonou sua esposa no aniversário dela. Ou o adulto que cobrou joias para sua amante no nosso cartão de crédito familiar. Emma engasgou, e Jake fez um pequeno som ferido. Aqui está o que vai acontecer, eu disse, mantendo a compostura que pratiquei o dia todo. Jake e Emma podem entrar. Os quartos deles estão exatamente como deixaram. Você, Caleb, pode encontrar outro lugar para ficar. Seus itens pessoais estão em caixas na garagem. Você não pode simplesmente me trancar fora da minha própria casa. A casa que está no meu nome, a casa que herdei da minha avó e reformei com meu fundo fiduciário. Aquela casa, eu sorri sem calor, acho que posso. Jake se moveu primeiro, passando por mim através da porta que destravei com minha nova chave. Emma hesitou, dividida entre os pais que ela sempre vira como uma frente unida. Está tudo bem, hein? Eu disse suavemente. Isso não é culpa sua. Nada disso é. Papai, ela implorou, olhando para trás para ele. O rosto de Caleb endureceu em algo feio. Sua mãe claramente perdeu a cabeça. Ela está tentando destruir nossa família porque está com ciúmes e é vingativa. A acusação pairou no ar por um momento antes que eu respondesse. Emma, verifique o telefone do seu pai. Procure mensagens de Vanessa. Não toque no meu telefone, Caleb retrucou, mas Emma já tinha visto o suficiente na reação dele. Ela entrou em casa, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Deixada sozinha, a fachada de Caleb finalmente desmoronou. Você destruiu tudo, ele sussurrou. Você fez isso sozinho, corrigi. Toda quinta-feira à noite por 6 meses, toda mentira que você contou às nossas crianças, toda vez que você cobrou outro quarto de hotel na nossa conta familiar. Os dias seguintes se desenrolaram com uma estranha mistura de caos e clareza. A destruição profissional de Caleb foi rápida e abrangente. Richard Barnes pessoalmente ligou para me informar que vários clientes importantes haviam solicitado transferências para diferentes parceiros ao saberem da partida de Caleb. O mundo dos investimentos é pequeno, Richard explicou. A notícia se espalha rápido. Vanessa silenciosamente aceitou um acordo de rescisão e renunciou, desaparecendo da vida de Caleb tão rapidamente quanto havia entrado. Sem sua posição, poder ou conta de despesas, ela encontrara pastos mais verdes. Os colegas de Caleb, homens que haviam jantado em nossa casa, cujos filhos haviam brincado com os nossos, evitavam-no publicamente. Seus telefonemas de negócios não eram atendidos. Associações ao clube de campo foram discretamente revogadas e a cuidadosamente construída rede profissional que ele passara décadas construindo desmoronou sob o peso do escândalo e do mau julgamento. Enquanto isso, Emma e Jake processavam sua própria traição. A defesa inicial de Emma de seu pai havia se dissolvido assim que ela entendeu como ele a manipulara contra mim. Ele continuava dizendo: você provavelmente ficaria feliz com a pausa, ela confessou sua voz pequena. Que você nunca gostou muito de férias em família, afinal. A reação de Jake foi mais rara, menos complicada pela rebeldia adolescente. Eu não queria ir sem você, ele repetiu, agarrando-se a mim como fazia quando era muito mais jovem. Parecia errado o tempo todo. Através de tudo isso, encontrei uma força que não sabia que possuía. Consolei meus filhos apesar de minhas próprias feridas, assegurando-lhes que o divórcio não era culpa deles, que eles não precisavam escolher lados, que meu amor por eles permanecia inabalável. Uma semana após meu aniversário, Stephanie e eu nos encontramos com Caleb e seu advogado apressadamente obtido no escritório dela. Ela apresentou a ele os papéis do divórcio junto com um relato detalhado de sua má conduta. O acordo pré-nupcial que a senhora Harrington assinou inclui disposições claras relativas à infidelidade, Stephanie explicou clinicamente. A seção 3.2 especificamente anula as disposições de propriedade comum se qualquer uma das partes se envolver em casos extraconjugais. O advogado de Caleb folheou o documento com crescente preocupação. Além disso, Stephanie continuou: documentamos o uso abusivo extensivo de fundos familiares para indiscrições pessoais, incluindo, entre outros, joias, quartos de hotel e a recente viagem a Dubai. Ela deslizou uma planilha detalhando cada cobrança questionável, cada uma meticulosamente categorizada e datada. Temos 3 testemunhas preparadas para testemunhar sobre o caráter e a conduta do Sr. Harrington, caso isso prossiga para o tribunal. O tom de Stephanie deixou claro que este não era um caminho que ele desejaria seguir. No entanto, a senhora Harrington está preparada para oferecer um acordo razoável. Os termos eram diretos: eu manteria a casa e a guarda primária das crianças.
Caleb reteria seus investimentos pessoais e certos ativos adquiridos antes de nosso casamento. Ele forneceria uma pensão alimentícia razoável para as crianças, mas nenhuma para mim. Eu não queria ou precisava do dinheiro dele. Mais importante, o acordo incluía um acordo de confidencialidade, em troca de um divórcio rápido e não contestado. Eu não divulgaria publicamente os detalhes de sua má conduta além do que já era conhecido. Você está sendo surpreendentemente generosa, observou seu advogado com confusão. Estou sendo prática, corrigi. Quero fechar este capítulo da minha vida rapidamente para que meus filhos e eu possamos seguir em frente. Enquanto Caleb assinava os papéis, sua mão tremendo ligeiramente, percebi a verdade final do nosso casamento. Mesmo em sua destruição, ele nunca realmente me viu. Ele havia subestimado minha inteligência, minha resiliência e minha capacidade de justiça calculada. Foi o último erro que ele cometeria às minhas custas. Eu não esperava que a cura começasse com o silêncio, mas foi exatamente assim que começou. 2 semanas depois de assinar os papéis do divórcio, sentei-me no consultório suavemente iluminado da doutora Elana Mason, incapaz de falar. As palavras estavam lá 17 anos delas, mas permaneciam presas atrás de uma vida inteira de atender às necessidades de todos os outros antes das minhas. Leve o tempo que precisar, ela disse, sua voz gentil, mas firme. Este espaço é seu. Aqueles 4 palavras destrancaram algo profundo. Meu espaço, meu tempo, minha cura. Nossas sessões semanais tornaram-se a base da minha recuperação. A doutora Mason me ajudou a identificar padrões que eu nunca havia reconhecido, como eu gradualmente me diminuí para elevar Caleb, como internalizei suas críticas sutis até acreditar que era realmente chata e indigna. Você construiu sua identidade em torno de ser esposa dele, ela observou durante nossa 3ª sessão. Agora você tem a chance de descobrir quem Michaela realmente é. Essa jornada começou com pequenos passos. Desenterrei o kit de aquarela que havia abandonado quando Emma nasceu. Minhas primeiras tentativas foram desajeitadas, mas a alegria de criar algo apenas para mim parecia revolucionária. Juntei-me a um clube do livro, não o que Caleb havia ridicularizado por ser suburbano e previsível, mas um focado no jornalismo e na autodescoberta feminina. Mais significativamente, reconectei-me com amigos que gradualmente desapareceram da minha vida. Um almoço com minha colega de quarto da faculdade de Direito revelou uma verdade dolorosa. Paramos de convidar você porque Caleb sempre tinha uma desculpa, ela admitiu sobre saladas. Ele dizia que você estava muito cansada ou ocupada com as crianças. Eventualmente pensamos que você não estava interessada. Conversas semelhantes com outros amigos revelaram como metodicamente Caleb me isolara sob o disfarce de proteção e prioridades familiares. Cada reconexão parecia reivindicar uma parte de mim mesma que havia sido sistematicamente removida. Meu diário tornou-se um santuário onde eu processava a raiva que às vezes me dominava em momentos inesperados. Hoje encontrei os velhos tênis de corrida dele na garagem e joguei-os no lixo, escrevi uma noite. Então senti-me culpada e os recuperei. Então fiquei com raiva por me sentir culpada e joguei-os fora novamente. O progresso não é linear. O processo de cura das crianças avançou ao lado do meu. Emma, inicialmente devastada por seu papel involuntário na decepção de Caleb, recuou. Jake tornou-se grudento, com medo de que eu pudesse desaparecer se ele não me mantivesse à vista. Suas visitas obrigatórias a Caleb, agora morando em um apartamento no centro, muitas vezes terminavam com abalos emocionais que reverberavam por nossa casa. Estabeleci novas tradições familiares para substituir as manchadas pela traição. Nossas noites de cinema às sextas-feiras, antes curadas por Caleb que controlava as seleções, transformaram-se em um processo democrático onde todos recebiam votos iguais. Os brunches de domingo, antes corridas apressadas antes dos jogos de golfe de Caleb, tornaram-se reuniões tranquilas onde a conversa fluía livremente. O aconselhamento familiar forneceu um espaço neutro para Emma e Jake expressarem suas emoções complexas. Estou com raiva do papai, mas ainda o amo, Jake confessou durante uma sessão. Isso me torna desleal com a mamãe? O amor não é um recurso finito, explicou nosso conselheiro. Amar seu pai não diminui seu amor por sua mãe. A observação de Emma sobre nossa dinâmica mudada foi mais complexa. Sua identidade adolescente entrelaçava-se com sua percepção de nossa família. Você está diferente agora, ela observou uma noite enquanto preparávamos o jantar juntas, outra nova tradição. Outra nova vulnerabilidade entre nós.
Minha disposição de compartilhar aspectos apropriados da minha própria jornada de cura fortaleceu nosso vínculo de maneiras que eu não havia antecipado. Meus filhos começaram a me ver como uma pessoa completa, não apenas como mãe. E essa mudança de perspectiva criou espaço para uma conexão autêntica. 3 meses após o pedido de divórcio, Richard Barnes ligou com uma proposta inesperada. A Sullivan & Pierce está estabelecendo uma nova divisão de conformidade ética, ele explicou. Dada sua formação jurídica e perspectiva única sobre má conduta executiva, gostaríamos de discutir um possível papel. A ironia não passou despercebida por mim. A empresa que já fora o local da minha traição mais profunda agora oferecia redenção profissional. Não estou interessada em ser uma história de advertência, disse a ele francamente. É exatamente por isso que você é perfeita para isso, Richard rebateu. Você entende o custo humano das violações éticas e, francamente, várias de nossas executivas especificamente solicitaram seu envolvimento. Depois de uma cuidadosa consideração e discussões com minha terapeuta, aceitei uma entrevista. Entrar na sede da Sullivan & Pierce parecia surreal, mas também empoderador. Eu não era mais a esposa de Caleb Harrington, mas Michaela Harrington, JD, profissional por direito próprio. A posição que me ofereceram foi feita sob medida, horários flexíveis que acomodavam minhas responsabilidades familiares, trabalho desafiador que utilizava minha experiência jurídica e a oportunidade de desenvolver políticas que poderiam impedir que outros passassem pelo que eu havia suportado. Depois de concluir certificações de atualização em direito de conformidade corporativa, voltei à vida profissional com uma confiança que não sentia em décadas. 6 meses após meu arruinado aniversário de 40 anos, enfrentei Caleb para a audiência de divórcio final. O homem que entrou na sala de conferências mal se parecia com o marido que eu conhecia. Suas roupas de grife pendiam frouxamente em seu corpo, cinza aparecerá em suas têmporas e a confiança encantadora que antes o definia havia desaparecido. Você parece bem, ele ofereceu, seu tom sugerindo surpresa. Estou bem, respondi simplesmente. Enquanto nossos advogados finalizavam o acordo, Caleb tentou uma última manipulação. Tenho pensado muito, ele começou, sua voz baixa para a privacidade. Construímos uma vida juntos, Michaela. 17 anos. As crianças precisam de estabilidade. Talvez possamos considerar aconselhamento, um novo começo. Cortei-o gentilmente, mas com firmeza. Não há como voltar atrás, Caleb. É isso que você realmente quer? Sua voz tinha uma ponta perigosa. Destruir nossa família por causa de um erro? Encontrei seu olhar diretamente. Isso é o que você criou. Estou apenas seguindo em frente. Antes de sair, coloquei uma pequena caixa de veludo sobre a mesa entre nós. Dentro estava o colar de aniversário que ele me dera, o gêmeo do bracelete de Vanessa. Isso não me pertence, eu disse calmamente. Nunca pertenceu. Caminhei sem olhar para trás, os saltos da minha advogada estalando ao meu lado enquanto saíamos do prédio. Do lado de fora, a luz do sol da primavera aqueceu meu rosto. Pela primeira vez desde meu aniversário, senti algo próximo da paz genuína. Meu aniversário de 41 anos chegou em uma manhã perfeita de abril. Sem promessas elaboradas, sem dicas misteriosas sobre presentes que mudariam minha mente. Em vez disso, Jake bateu na porta do meu quarto em uma hora razoável, orgulhosamente carregando torradas ligeiramente queimadas e café fresco. Emma está decorando lá embaixo, ele sussurrou conspiratoriamente. Ela me fez prometer não contar a você. Lá embaixo minha filha havia transformado nossa sala de jantar com flores de papel feitas à mão e uma faixa que proclamava em letras brilhantes, Renascimento da Mamãe. Meus pais chegaram trazendo meus pratos de infância favoritos, amigos vieram com presentes atenciosos que celebravam minhas paixões redescobertas, suprimentos de arte, livros, equipamentos de caminhada para as viagens de fim de semana que eu começara a fazer com um grupo de mulheres ao ar livre. Minha irmã trouxe álbuns de fotos de antes de eu conhecer Caleb, lembretes visuais da mulher vibrante e ambiciosa que eu fora e estava me tornando novamente. Enquanto Emma carregava o bolo que ela mesma havia preparado, chocolate com cobertura de manteiga meu favorito. Em vez do bolo de cenoura que Caleb preferia que tivéssemos por anos, senti lágrimas brotando. Gostaria de fazer um brinde, eu disse, erguendo meu copo. As lições aprendidas da maneira mais difícil, a resiliência encontrada em lugares quebrados e ao maior presente de todos, a autenticidade. Mais tarde, enquanto os convidados partiam e meus filhos limpavam os pratos, caminhei até o quintal da casa que era realmente minha agora.
O jardim que eu plantara nas semanas após o divórcio estava começando a florescer, novos brotos emergindo do solo recém-revolvido. Como eu pensei, observando o pôr do sol pintar o céu em cores brilhantes. Esta não era a vida que eu planejara. A jornada até aqui tinha sido dolorosa além da imaginação. Mas parada no meu jardim, cercada por pessoas que me valorizavam exatamente por quem eu era, percebi que Caleb acidentalmente manteve sua promessa. Afinal, meu presente de aniversário de 40 anos realmente explodiu minha mente, apenas não da maneira que alguém esperava. Ele estilhaçou as ilusões confortáveis em que eu vivia e me forçou a reconstruir algo autêntico a partir dos destroços. E esse doloroso presente de verdade finalmente me libertou. Você acha que ela fez a coisa certa? Talvez ela devesse ter tolerado isso para o bem das crianças e não para destruir a família? Escreva sua opinião nos comentários. Teremos interesse em saber o que você pensa. Talvez alguém que assista a este vídeo tenha passado por uma situação semelhante e queira compartilhar sua história nos comentários. Ou dar conselhos para outras pessoas.